Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo, mais um dia, rumo ao desafio. Hoje, Números capítulo 11, mais um vídeo, mais 7 capítulos desde já. Se inscreve no canal, compartilha com quem você ama, dá aquele like bacana, deixe seu comentário e bora pro vídeo. Vamos lá, agora a gente está em Números capítulo 11, a gente vai passar mais 7 capítulos hoje e nós vamos correr normalmente pelos nossos destaques. E no capítulo 11 de Números, o primeiro destaque que eu faço é no versículo 2. Diz assim: Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Mais uma vez uma situação de ira de Deus, e Moisés intervém em intercessão pelo povo. Esse texto nada mais é, eu vejo ele muito fortemente dessa maneira, do que Moisés tipificando Cristo no futuro, o intercessor, o aplacador da ira de Deus sobre o povo, estabelecendo de novo a reconciliação. Só que, obviamente, Cristo é Deus. Cristo faz isso de uma vez por todas. Mas olhando para isso aqui que Moisés fez, é muito claro a gente ver a função básica do mediador Jesus Cristo, estabelecido por Deus para entrar em nosso lugar, nos substituir, pagando o preço para a ira de Deus em nosso lugar, levando embora a nossa condenação, tá bom? Então, verso 4 ao 6, agora o próximo destaque. Olha que bacana. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O povo reclamando daquilo que caía do céu. Esse é o entendimento desse texto. E o povo estava pedindo para comer carne. A ideia da carne foi uma resposta de Deus à rebeldia do povo. Por Deus, obviamente ia ficar só o maná, né? Porque ele está muito conectado à fé, vem do alto, aquela coisa. Primeiro alimento, o pão vivo que desceu do céu. Esse maná era semelhante à semente de coentro, tinha aparência de uma resina, isso está no versículo 7. E o que aconteceu? O pessoal viu carne e meteu as caras, quebrou totalmente o padrão de consumo do alimento e tudo mais, né? E isso serviu para quê? Acender mais ainda a ira de Deus. A gente vai ver gula aparecendo, o pecado, um mal que a gente raramente fala acerca disso em nossas igrejas. E olha, tá aí um negócio que é forte em nosso meio, hein? Temos que ficar esperto com isso. Vamos lá. Ainda no capítulo 11, versículos 16 e 17. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Estamos falando aqui de uma porção a ser distribuída, divisão. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Interessante a gente notar aqui, o destaque eu fiz por quê? Porque tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Além da gente ter uma referência aqui à questão do Espírito de Deus, o Espírito Santo, a gente tem uma referência também à questão da unção, a vocação que estava sobre Moisés, trazida pelo Espírito Santo sobre a vida dele. Ia ser repartida aos outros em uma porção, obviamente, menor, mas que fosse suficiente para que eles tivessem a capacidade de exercer com autoridade, ou seja, direito dado por Deus, liderança sobre o povo. É interessante a gente observar que essa questão da unção que passa de alguém para outro alguém. Isso não acontece sem que, primeiro, seja progressivo. Segundo, que a pessoa esteja trilhando o caminho, tá? Porque uma coisa é autoridade, outra coisa é poder, tá? Muitas pessoas querem exercer autoridade porque têm poder, ou seja, têm as habilidades para fazer, mas não estão autorizadas por direito em Deus de exercer as habilidades que têm para poder liderar ou comandar. Então tem gente que acha que é porque tem poder, obviamente tem autoridade, mas não necessariamente. Então, o caminho que se trilha para aquele que vai receber uma unção ou né, alguma coisa nesse sentido, é um caminho que vai ser aperfeiçoado no poder, nas habilidades necessárias para, e depois essa unção, ou seja, a autoridade, o direito de exercer é liberado, tá bom? Esse negócio de
Eu vou passar o que tem em mim para você, sem mais nem menos, sem treino, sem preço, sem nada. Isso é ridículo, tá? Então, vamos lá. Verso 18 a 20. Diz assim: Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mais um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo... Agora a gente está vendo o que Deus está fazendo, né? Tem uma palavra que a gente usa, desaforo. É uma coisa parecida com isso, né? Não é exatamente porque isso é coisa de gente humana, mas Deus não é assim. Mas vamos seguir aqui no verso 20. Até que saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? A grande questão aí da carne é a seguinte: não é o comer ou deixar de comer carne. É porque a carne aqui, a saudade da carne, também representa a saudade do Egito, da condição egípcia espiritual de um homem, tá? Ou seja, de alguém que ao invés de se aperfeiçoar e se aprofundar na liberdade que ganhou, insiste em voltar a ser escravo. Essa é a situação toda. Vamos lá. Verso 23, diz assim: O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Interessante, né? Deus falando com Moisés. Moisés duvida que vai aparecer carne. De repente vai dar para sustentar todo mundo. Deus dá uma resposta muito bacana, né? Está aí a razão do destaque no verso 23. Estará limitado o poder do Senhor? Isso é o que Deus fala para Moisés. Você acha que tem alguma coisa que seja difícil para mim? Nós precisamos nos relacionar com esse entendimento do poder de Deus, muito mais além do que Deus pode me dar qualquer coisa, tá? Porque isso daí é uma criancice, tá? Mas aquilo que Deus pode fazer, se Ele pode fazer qualquer coisa, aquilo que Ele fala que vai fazer, Ele fará. E principalmente em relação ao que deseja o coração dEle, aos propósitos dEle, aos fatos e eventos proféticos que Ele determinou e muito mais coisas em relação à sua palavra, tá bom? Vamos lá. Verso 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Uma manifestação aqui bem assim, estilo... coisas que a igreja primitiva viveu, né? Logo com os primeiros dias do Espírito Santo. E isso daqui é um pequeno padrão, não é que vai acontecer direto, mas são coisas que possivelmente podem acontecer e provavelmente vão, quando temos experiências sobrenaturais de plenitude com o Espírito Santo e são manifestos nessas experiências alguma coisa, seja língua, seja profecia, algum dom, mas em cima da experiência, tá, está a transformação do caráter. O Espírito fazendo com que a casa seja ainda mais agradável para que ele habite, tá bom? Bom, separei esse texto porque ele é um padrão que acontece, inclusive, muitas vezes depois. Aconteceu com Davi, até o próprio Saul, o Espírito vem e é manifesto alguma evidência visível espiritual, beleza? Bom, verso 26 e 29. Um grande ensino para Josué, a gente vai ver aqui, viu? Diz assim: Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, o mesmo Espírito que era sobre os 70, tinham 2 homens que não estavam na ocasião que era para estar. Mas ainda assim, por conta deles serem autoridades, o Espírito foi até eles estavam profetizando. E agora, o que vai acontecer? Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Josué querendo assim
Imagina, meus queridos, é como dizer assim para Deus assim, deu um trem errado aí nas coisas que Deus estava fazendo, porque eles não estavam onde era para estar e aconteceu com eles, né? Mas Moisés respondeu, olha o que Moisés fala para Josué, você está com ciúmes por mim? Quem dera, agora ouve isso, líderes, pastores, pessoas que se acham os patenteadores do Espírito, gente que também quer proibir coisas espirituais, né? Sendo que a identidade da igreja é isso também, né? Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o Espírito sobre eles. Esse quem dera de Moisés é muito profético, porque é isso o sonho exato de Deus, colocar o seu Espírito ser derramado sobre todo o povo, sobre todas as gentes, tribos, línguas, nações, entendeu? Porque o Espírito é o selo da salvação. Quem dera todos fossem profetas. Por isso que Paulo vai falar acerca do dom de profecia, o exaltando. Por quê? Porque é muito importante para a vida do povo de Deus, em qualquer aliança, em qualquer tempo, a profecia. Nós vamos ver mais sobre isso, mas vamos seguir. Então Josué aprende uma boa aqui. Números capítulo 12. Verso 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Realmente, estava errado. Mas então começaram a fazer o quê? Uma espécie de racha, né? Quem estava fazendo? Miriam e Arão. Quem eram Miriam e Arão? Parentes diretos de Moisés. Agora a gente está vendo uma rebelião triste, tá? Que vai custar caro e um bom aprendizado. Verso 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Gente, é complicado, viu? Então, olha só, vê se não é a mesma coisa de hoje. O Espírito desceu em mais gente estava sobre mais gente além de Moisés. O que aconteceu, então? Vaidade. O problema não é a manifestação do Espírito, não é as coisas espirituais, sobrenaturais acontecerem. O problema é que o lado da responsabilidade humana de lidar com essas coisas e colocar isso tudo sobre o domínio completo de Deus, a gente erra demais nisso. A gente erra demais na questão do espírito do profeta é sujeito ao profeta. Entende? Então tinha acabado de acontecer uma repartição da questão do evento espiritual do espírito e rapidamente começou a se manifestar o quê? Vaidade. Acontece muito isso. Às vezes pessoas que se aproximam de Deus e começam a viver essas experiências, elas acabam ficando só com a evidência da parte emocional. E a parte emocional é instável e é gerado nelas vaidade. E elas começam a oprimir as outras pessoas ou se acharem diferentes ou superiores ou à frente das pessoas que ainda não estão vivendo isso. E o oposto também acontece. Então a gente briga e às vezes a gente até é capaz de falar coisas assim, isso que está acontecendo ali é coisa do diabo, isso aí não tem nada de Deus, né? Só que é por quê? Porque os dois lados têm erros, entendeu? Os dois lados podem ter erros. E esses erros, assim, são tenso, tá? Bom, a base da murmuração é sempre a mesma, né? Ele não tem falado por meio de nós? Por que tem que ser Moisés? Complicado. Vamos lá. Verso 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, os três. Repara que Deus não foi só a parte errada, completamente errada, né? Que Moisés também tinha feito algo errado. Dirija-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Agora é aquele negócio que o pai puxa a cadeira, fala, senta aí. E nós vamos ter uma conversa muito séria agora, né? Bom, versos 6 a 14. Ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim? Porém, com meu servo Moisés, olha o que Deus vai falar. Que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face. Esse com ele falo face a face é exatamente
o profeta no Novo Testamento. É um relacionamento de amizade que revela o coração de Deus ao povo, do estilo Moisés e não estilo profeta comum. Claramente e não por enigmas, Deus está falando acerca de Moisés. A ele, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Em outras palavras, Deus está falando: por que vocês não respeitaram a autoridade que eu constituí? Em momento nenhum eu falei que a autoridade ia mudar, porque foi repartido poder. A gente precisa diferenciar isso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Ao invés de um castigo, a princípio, que vai acontecer, né? Mas a princípio a Bíblia relaciona a ira com Deus, sua presença o quê? Manifesta, não teológica, porque Deus está em todos os lugares, né? Mas Deus se retira, deixa. Nada pior que isso. Isso aqui é um inferno. A característica mais pesada da realidade da condenação é uma vida longe de Deus para sempre. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como de neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Sempre assim, né? A gente faz o absurdo, depois reconhece e vê que a gente foi tolo. O grande anseio do homem que caminha em santidade é um dia ele se livrar desse ciclo infernal de estar sujeito à queda. Por isso, um dia o nosso corpo, para a glória de Deus, para a liberdade total do pecado, será feito incorruptível, impossível de se corromper. Um cristão sincero deseja isso muito fortemente. Um dia não ter mais a possibilidade de ofender o amado Deus, né? Bom, então o Senhor agora no verso 14 vai responder a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, tá falando de Miriam, né? Tá com lepra, a lei era leproso, vai ficar 7 dias fora do acampamento e tal. Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Deus aplica uma disciplina e ele conhece Miriam. O resultado é que Miriam, ela se arrepende. É o tempo de retirada, de pensar no que fez, de se arrepender. Se arrepender não é sentir dor porque pecou, mas é parar de fazer, entendeu? E é o que acontece, tá? Mas ainda vem mais rebelião por aí. Números 13. O que acontece aqui agora é uma delegação, são várias pessoas que vão ser nomeadas para fazer uma vistoria da terra e trazer amostras. E a gente vai ver o personagem Caleb também aparecendo aqui. Então no verso 20, é o destaque aí: se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Ou seja, Moisés está pedindo para que eles vão e tragam amostras, provas, tá bom? Verso 31. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é forte demais, mais forte do que nós. E o que eles fizeram? Esses outros, que eram a maioria, e espalharam um relatório negativo perante a terra. Você acha que Deus ficou como com isso? Muito irado. E no meio desse contar aqui, obviamente Josué estava lá. Tá? A gente vai ver isso em outros textos. Mas é sempre assim, né? A maioria das pessoas é guiada pelas circunstâncias. A outra vai viver pela fé, acreditando na palavra, nas coisas que Deus fala e promete, tá bom? Então, Números 14. Vamos lá. Verso 3. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Esse é o padrão, vocês estão reparando, né? Toda hora eles falam isso. Seria melhor a gente voltar para o Egito? No fundo, o coração deles, a mente deles, que Deus sonda, está dizendo o quê? Será que isso mesmo é liberdade? Não seria melhor a gente continuar no mundo? Não seria melhor a gente continuar escravo? Não seria melhor estar nas mãos do diabo do que nas mãos de Deus? Essa é a grande questão.
de tudo que está acontecendo aqui, o que está sendo sondado, o que está mais profundo, é exatamente isso, entendeu? Bom, vamos lá, verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Ponto final. A questão é o quê? É o meu relacionamento com Deus. Tudo é isso. É o quanto eu amo a Deus, o quanto eu me relaciono com Ele. Esse é um princípio eterno. Isso determina todas as coisas. Tá? Não porque Deus é um Deus que ama recompensar, tá bom? Mas Ele nos faz ter uma mentalidade que é de se relacionar com Ele não visando recompensa. Porque a recompensa pela fé, ela deve ser pensada como algo que é natural, entendeu? E o foco é o quê? É o relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus é um fim em si mesmo, entende? Relacionamento com Deus é a maior de todas as bênçãos, é o melhor de Deus, ser amigo de Deus. A maior recompensa que alguém pode receber é a própria presença manifesta de Deus em sua vida, entendeu? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá vendo? As coisas agora fazem sentido, tá? Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, como a gente leu, Ele nos fará entrar nessa terra. Qual é a palavra aí desse versículo? É fé. É fé. Porque Deus prometeu. Nós vamos entrar. Será que é tão difícil? É bem mais simples. A fé simplifica, né, as coisas. Verso 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Grava isso, acreditar. A raiz de todo pecado não é a desobediência, é a descrença. Porque aquele que desobedece primeiro vacilou em crer, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles. Sabe por quê? Muitos anos eu já me perguntei isso, vou falar isso para vocês, né? Por que esse povo miserável via tanto sinal de Deus e ainda assim falhava? Porque hoje, afinal de contas, nós não vemos tantas manifestações, pelo menos aqui, né? Nesse conforto do Brasil, a gente não está vendo como se via nos tempos, sabe, a coluna de fogo. O alimento todo dia vindo do céu, né? Isso a gente, vamos ser sinceros, a gente não vê essas coisas, tá? E eu me perguntava por que esse povo via isso e ainda assim caía. A resposta é que os sinais, eles são só um acessório, porque o que faz a pessoa ter fé e acreditar e ter uma vida reta até o fim com Deus não são os sinais. Os sinais acessórios, auxiliam esse processo, mas o verdadeiro segredo disso é relacionamento direto com Deus. E quem tinha isso? Moisés. E o povo? O povo escolheu não subir o monte. Entendeu? O povo terceirizou a vida com Deus. Tá aí a diferença. Você já se perguntou assim, por que eu tenho dificuldade de acreditar? Eu queria acreditar mais em Deus. Para isso a gente tem que se relacionar mais. Muito mais do que pedir mais para ver coisas que nos façam acreditar. E sim nos relacionar com Ele, tá bom? Vamos lá. Então, novamente, tudo é pela fé. Estamos no Pentateuco e tudo ainda é pela fé. Desde sempre. Verso 22 e 23. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito, no deserto, me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá a terra. Deus liberou essa palavra e agora já era. Acabou. Não tem como. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Aquela geração que falhou tanto com Deus, a que saiu do Egito, ela se perdeu. Deus se revelou, Deus mostrou sinais e ela escolheu não crer. Escolheu sempre querer voltar para o Egito. Então, que volte, tá? Simples assim. Verso 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. É porque a gente não está vendo assim, queridos, cada situação. Mas a ira de Deus foi aplacada aqui várias vezes e esse povo nem era para estar durando tanto assim, viu? Uma geração nova. E a gente vai ver no verso 30, exceto Josué, Caleb
e aqueles mais novos, esses aí vão mais para frente entrar e herdar a terra, tá? Bom, então a gente viu quem morreria e não desfrutaria da terra. E no verso 34, durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Você já viu aquele, várias pessoas falando assim, nossa, era para ser em 40 dias ou menos eles poderiam chegar até a terra prometida, mas eles ficaram 40 anos dando volta. Pois é, a razão é porque tá aí no versículo 34. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. O pessoal que foi observar a terra, lembra? Foi lá para trazer a amostra e tudo, ficou lá observando durante 40 dias e quando voltou falou que não dava, que era impossível vencer o povo que estava lá. Então tá, é impossível? Toma aí. Então, 40 anos, tá? Para simbolizar os 40 dias da expiação da terra e que o povo, nesses 40 dias, ao invés de lembrar da palavra de Deus e se animar com a conquista, como Josué e Caleb, eles, os espias, se desanimaram com as circunstâncias visíveis aos olhos humanos e desacreditaram da palavra de Deus. É importante a gente ver aqui também como é real a questão de que realmente coisas que eram para ser vividas por causa de pecado e por causa de descrença, elas podem perfeitamente não serem. Alguém pode viver e morrer, passar a vida inteira sem ver as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Tá? Tudo depende. Números 15. Aqui a gente tem uma questão interessante no próximo capítulo, que é mais assim, o destaque fica por conta do contexto, é vocês observarem quando vocês lerem que as ofertas para os sacrifícios, né, de pecado e tudo, comunhão, expiação, elas deveriam ser acompanhadas de farinha e vinho. Esse capítulo ele vai enfatizar muito esses dois elementos para acompanhar essas ofertas. E, obviamente, você já está entendendo, né? Farinha de trigo, o pão, tá? E vinho, o sangue de Jesus. É um apontamento para aquilo que Jesus faria na cruz. Número 16, vamos lá. Verso 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Mas, por que você leu isso? Para eu te mostrar quem são. Quem são os quê? Os que vão aprontar, tá? E eles insurgiram contra Moisés. Outra rebelião. Como eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Então agora os líderes estão envolvidos, é mais gente, não é só mais Miriam e Arão. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Agora, olha que interessante. O Arão, que foi rebelde, aprendeu, tomou na cara, agora ele está vendo qual é o dano que uma rebelião faz, vivendo o alvo da rebelião em sua própria carne, né? Ele agora está sendo atacado tal qual Moisés. E eles disseram, basta, a assembleia toda é santa. A mesma coisa, tá vendo? Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia? As pessoas têm dificuldade com esse negócio de autoridade, tá? Quando ouviu isso, Moisés prostrou seu rosto em terra. Esse personagem de Moisés é uma coisa extraordinária, tá? Ao invés de pedir Deus para matar o povo, ele vai interceder pelo povo. Olha só o 9. Não lhes é suficiente que Moisés falando, né? Que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo. São os líderes que estão em rebelião. Moisés está falando com os líderes, eles que estavam separados para o serviço do Senhor, para estarem preparados para servir a comunidade. O que esse povo estava falando? É igual hoje, gente. Não basta servir. Esse aí é o papo, entendeu? Eu preciso de um reconhecimento, eu preciso de uma posição, eu preciso de um tchan. As pessoas têm que me olhar diferente. Esse negócio de servir, só qualquer um serve, você não tá com nada. É complicado.
O povo estava dizendo em outras palavras, não, servir, não basta servir. E os aplausos? Verso 13 e 14. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar no deserto? A resposta deles, né? E ainda quer se fazer chefe sobre nós. Quem era o chefe? Era Deus, cara. Deus estava usando Moisés porque ele queria. Você e eu, quando questionamos uma autoridade, e toda autoridade constituída por Deus, essa autoridade não está ferindo os princípios de Deus e essas coisas, a gente precisa entender que a gente está atacando o próprio Deus, tá? A gente precisa levar isso a sério. Obviamente que o extremo oposto também é perigoso, como por exemplo, ter uma submissão doentia a ponto de sei lá, capar raciocínio, né? O líder não poder ouvir uma opinião, não poder debater, né? Isso aí não, tá? Mas as autoridades devem ser respeitadas. Além disso, aí o povo continua. Você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma herança de campos de vinhos. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Eles estavam dizendo assim, Moisés, você prometeu, quando tirou a gente do Egito, que ia levar a gente para um lugar melhor que o Egito. E a promessa não foi cumprida. Só que o lugar que Deus tem de melhor para o povo é ao lado dele, é no colo dele. Esse povo nunca entendeu isso, tá? Quando Corá reuniu todos os seus seguidores, verso 19, em oposição a eles, a entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Veja bem, esse aí é o Corá aspirante a líder, tá? É o insurgente. Vamos lá. Verso 30. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram ao Senhor, tá? Bom, clara ideia. Moisés propôs o seguinte, já que vocês se acham todos portadores da autoridade, cada um vai pegar um incensário e vai mover e fazer o que tem que ser feito no rito do Senhor. O Senhor vai demonstrar a ira para alguém. E se algo totalmente novo acontecer, a terra abrir e engolir a pessoa viva, os rebeldes vivos, então a gente vai saber com quem que Deus está. Essas coisas de autoridade, rebelião, isso precisa ser tratado assim, viu? Na base do que é correto e duro, tá? Disciplinar, e também, principalmente, na questão da manifestação sobrenatural da aprovação ou reprovação de Deus. Isso tem que acontecer no meio da comunidade, porque isso gera temor, tá? Gera temor. E aí, o que aconteceu? Então veio fogo da parte do Senhor, verso 35, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Poder sem autoridade. Verso 38. Os incensários dos homens que, pelo seu pecado, perderam a vida, serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O altar, ele é um memorial daqueles que morreram, sempre, até sobre os piores aspectos, né? Verso 41, 42. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. O povo todo estava contaminado com a rebelião, né? Porque foi espalhado pelos 250 todo o vírus da negatividade, da descrença, né? Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio da comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram, rosto em terra. Gente, é muito difícil isso hoje em dia, tá? A gente afrontado, líderes que continuam amando, continuam intercedendo. Só que a ira de Deus foi derramada em forma de uma praga, e, enfim, não teve muito o que fazer para parar isso, e
Ao todo, no final da história dessa rebelião, conforme fecha o capítulo, foram 14 mil mortos. Tá? Número 17. Nesse capítulo, a gente vai ver uma coisa bem interessante, né? Acerca das 12 varas. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Então, o sinal aqui era o seguinte: as 12 varas e a vara de Arão, representando a tribo de Levi. Quem deveria ser o sacerdote? Essa aí era a questão toda da rebelião, o final dela, e aí penduraram as varas, e na vara de Arão floresceu. Ou seja, as outras aconteceram o quê? Nada com as outras varas, tá? Era Deus falando, sacerdócio, a autoridade do sacerdócio ainda está sob a vara de Levi, a família de Arão, e ponto final. Então para com essa rebeldia, ou não sobra ninguém, tá bom? Bom, pesado, né? E a gente fica por aqui hoje. E até o próximo vídeo. Valeu!